Olá, eu sou Lívia Oliveira e eu vou estar aqui com vocês ministrando a aula sobre leis do sucesso. Eu queria começar com vocês já pedindo uma reflexão, porque o sucesso é relativo, né? O sucesso ele vem de acordo com as expectativas que você cria para sua vida. Então, é muito importante a gente iniciar essa aula com essa reflexão. O que significa o sucesso para você? No dicionário, o conceito de sucesso é o acontecimento favorável, resultado feliz, êxito, algo ou alguém que obteve êxito. Qual é? Aí a gente precisa levar em consideração qual é a diferença entre ter sucesso e fazer sucesso. No dicionário, novamente, o sucesso significa algum resultado que foi obtido com êxito, não necessariamente se tornando conhecido por esse fato. As pessoas, de uma forma geral, se iludem, elas param de sonhar, de ir atrás dos seus objetivos, porque pensam que o seu sucesso não é grande o suficiente. Porque as pessoas confundem muito o sucesso com fama. Então, o mais difícil dentro de você ter sucesso não é necessariamente você ser famoso ou ser conhecido. Para ter sucesso, o mais difícil é encontrar aquilo que nos torna preenchidos, o que nos deixa bem. Encontrar aquela chave que abre as portas para essa sensação boa de desenvolvimento, que vai ser no nosso trabalho, nas nossas ocupações como um todo. Pode ser no nosso trabalho, pode ser na nossa família, pode ser aonde vocês acharem que cabe o sucesso. Então, por isso que a aula está iniciando com essa reflexão. O que significa o sucesso? Porque isso é uma resposta muito individual. Existem conceitos, existem diversas estudos a respeito disso, mas a gente precisa saber o que significa esse sucesso pra gente, tá? Então, é muito diferente você ter sucesso e você ser famoso. E as duas coisas não precisam andar junto para você ter sucesso. O que leva a isso é o nosso pensamento. O que nós pensamos e realizamos, nós tornamos. Nos tornam pessoas melhores e felizes. Então é através dos nossos pensamentos que nós vamos chegar a esse sucesso, baseado nos nossos pensamentos. Então, o ser humano, ele é dono do seu caminho, dos seus pensamentos que fazem, e os seus pensamentos é que fazem a trilha que você vai percorrer. Então, como como um ser de poder, inteligência e amor, o senhor dos seus próprios pensamentos, o homem possui a chave para cada situação e carrega dentro de si o poder transformativo e regenerativo pelo qual ele faz de si próprio o que ele deseja. Olha como isso é forte. A partir dos nossos pensamentos, que biologicamente é o que nos difere, né? O raciocínio dos outros animais, que é o raciocínio, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio lógico. Isso nos traz um poder muito forte, biológico e social e transformativo. Então, através desse poder, na nossa inteligência, o amor, sentimentos, nós nos tornamos o senhor dos nossos próprios pensamentos. O homem, com essa, por conta do raciocínio, desse poder, a gente possui a chave para cada situação da nossa vida. E a gente tem esse poder transformativo. Então, tudo que nós fazemos, nós devemos ter um foco, nós devemos analisar o que nós queremos para nossa
existência. E na literatura, de uma forma geral, os hábitos são coisas, né, são processos, perdão, que fazem com que nós alcancemos esse propósito, que vai nos trazer sucesso de acordo com as nossas expectativas. Então, nós homens imaginamos que o pensamento ele pode ser mantido em segredo, mas não pode. Ele rapidamente cristaliza-se em um hábito, e um hábito solidifica-se em circunstância. Pensamentos bestiais cristalizam-se em hábitos de embriaguez e sensualidade que solidificam-se em circunstâncias de destruição e doença. Pensamentos impuros de qualquer natureza cristalizam-se em hábitos nervosos e confusos, que solidificam-se em circunstâncias distrativas e adversas. Olha como os hábitos são importantes e como cada modelo, cada tipo de hábito, ele vai causar devida consequência na nossa existência. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão cristalizam-se em hábitos fracos, covardes e irresolutos, que solidificam-se em circunstâncias de fracasso, indigência e dependência. Eu costumo manter um hábito na minha vida porque medo é inerente do ser humano. Mas é muito importante essa frase que é: tá com medo? Vai com medo. Porque quando a gente transcende a barreira do medo, normalmente a porta que a gente encontra do outro lado ela é muito satisfatória. Quando a gente passa essa porta. Porque o medo ele é limitante. O ser humano ele tem medo do novo, do que ele não conhece. Então, nós fomos programados, o ser humano biologicamente foi programado para se proteger. Ele era um ser indefeso perante a todas as grandiosidades da natureza. Então o nosso cérebro evolutivamente ele veio para se proteger. Nós ganhamos inteligência evolutiva, nós ganhamos esse poder de pensamento porque nós precisávamos nos desenvolver perante a toda a grandiosidade da natureza. Então o medo é um gatilho de sobrevivência. E a gente, como seres racionais, precisamos medir até que ponto esse medo é real e esse medo ele é simplesmente essa carga evolutiva que fica no nosso subconsciente ali querendo nos travar, sabe? Outro tipo de pensamento são os pensamentos preguiçosos, que eles cristalizam-se em hábitos de falta de higiene e desonestidade, que solidificam-se em circunstâncias de sujeira e mendicância. Levar essa frase ao pé da letra é um pouco talvez exagerado, mas a gente está falando aqui de extremos, talvez. Mas pensamentos preguiçosos são aqueles pensamentos que fazem com que a gente procrastine, são aqueles pensamentos que fazem com que a gente não desenvolva coisas que são efetivas para o nosso sucesso, para a gente desenvolver determinada ação. Então, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vou pagar essa conta, daqui a pouco eu vou estudar esse assunto, daqui a pouco eu vou malhar, daqui a pouco eu vou lavar a louça, e tudo isso vai trazendo a desordem. Os pensamentos preguiçosos levam essa desordem, porque se a gente deixa de fazer e organizar, vocês podem perceber que tudo leva a essa desordem. É a teoria do caos, né? Que se a gente não estiver sempre forçando a desenvolver coisas para ter um equilíbrio, leva para o caos. É dessa forma que o universo se coloca e as nossas atividades fazem com que o eixo e o equilíbrio das coisas estejam sempre para um lado
positivo. Pensamentos odiosos e condenatórios cristalizam-se em hábitos de acusação e violência, que solidificam-se em circunstância de ofensa e perseguição. Isso fica muito claro. Os pensamentos odiosos, eles são odiosos, podemos dizer assim. Eles cristalizam-se em atos de violência. Você mantém um hábito de perseguição e de que as pessoas não gostam de você, ou então que tudo que você está fazendo as pessoas estão perseguindo, e que você também leva para as outras pessoas esse sentimento de ódio. Tudo que acontece você vê de uma forma negativa, você fica uma pessoa com hábitos pesados, sabe? De tudo reclamar, de tudo ver pelo lado negativo. E isso acaba canalizando uma energia, uma força muito destrutiva, tá? Que aí você fica sempre nessa circunstância de ofensa e de perseguição, tá? Outro pensamento é o pensamento egoísta. De qualquer forma, eles cristalizam-se em hábitos de egocentrismo, que acabam se solidificando em circunstâncias mais ou menos desesperadoras. O egoísmo é um hábito que é muito confundido com o autocuidado, tá? Tem muitas pessoas que deixam de se cuidar com medo de serem vistas como egoístas. É uma linha muito tênue entre as duas coisas, porque, de uma forma geral, o servir, é muito engraçado a gente falar disso aqui, com a nossa grande maioria do público sendo companheiro leão. O servir é um ato muito pleno, mas ele não pode ser maior do que nós mesmos. Então, essa linha do egoísmo e do autocuidado, a gente precisa servir, a gente precisa. A caridade, o ato de servir é um ato primordial para a existência humana. Ajudar o próximo, nós vivemos em comunidade, mas a gente precisa ter consciência de que a gente só pode ajudar o outro uma vez que nós estamos bem, que nós estamos ok, que nós estamos de acordo com o que nós desejamos para a nossa existência. Mas sempre tentando medir, porque a gente precisa tá sempre atento a essa linha tênue que é entre o você se priorizar, o você se cuidar e, ao mesmo tempo, esse hábito de egocentrismo, tá? Não podemos ser egoístas, mas também não podemos ser tão altruístas ao ponto de nos esquecermos e de nos deixarmos em segunda, porque senão a gente não consegue obter êxito, não consegue obter sucesso nas nossas atividades e determinações. A gente vai falar disso novamente um pouquinho mais na frente. Esses são hábitos e pensamentos negativos para você construir, que a gente constrói durante a nossa vida e que a gente precisa estar sempre fugindo. Mas, por outro lado, pensamentos belos de todos os tipos, eles cristalizam-se em hábitos de gentileza e bondade, que se solidificam em circunstâncias felizes e radiantes. Então, pensamentos puros cristalizam-se em hábitos de temperança e autocontrole, que se solidificam em circunstâncias de repouso e paz. Pensamentos de coragem trazem autoconfiança de autoconfiança e de decisão, cristalizam-se em hábitos viris, que solidificam-se em circunstâncias de sucesso, plenitude e liberdade. Pensamentos energéticos,
eles vão cristalizar-se em hábitos de limpeza e em industriosidade, que se solidificam em circunstâncias de prazer. Os pensamentos amáveis de perdão, eles vão cristalizar-se em hábitos de gentileza, que vão se solidificar em circunstâncias protetoras e preservativas. Pensamentos de amor e altruísmo cristalizam-se em hábitos de esquecer-se de si próprio pelos outros e solidificam-se em circunstâncias de prosperidade certa e duradoura, e riquezas verdadeiras. Então, a gente precisa estar sempre equilibrando, porque nós somos seres que pensamos. E nem sempre, num primeiro momento, nós temos controle sobre esses pensamentos. Mas nós precisamos, a partir dos do nosso propósito de vida, do que a gente quer pra gente e pros outros ao nosso redor, estar sempre modificando esses pensamentos em busca daquilo que a gente precisa. Nós temos esse poder. Não é um poder fácil, não é um querer fácil, não é uma atitude que é só falar assim, a partir de hoje eu não penso mais isso. Talvez quantos de nós aqui já tentamos mudar pensamentos de algumas coisas, pensamentos destrutivos, ou então até pensamentos amáveis também, mas que talvez fossem um pouco mais exacerbados e a gente esquecendo de se colocar em ponto de prioridade para alcançarmos, né, determinado sucesso a respeito daquilo que a gente está tentando, buscando, faz com que a gente precisa estar sempre nessa barreira de ajustar as coisas, de estar sempre trazendo novamente aquele pensamento, da gente estar sempre buscando avaliar os nossos pensamentos. Às vezes a gente vive tão no piloto automático que a gente não traz essa reflexão. E esses pensamentos, essas atitudes do dia a dia é que vão fazer a gente alcançar fazer com que esses pensamentos vão se tornar um hábito. E esse hábito vai fazer com que a gente alcance aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente se propôs a alcançar. Então, tudo que o homem alcança e tudo que um homem deixa de alcançar é o resultado direto dos seus próprios pensamentos. Em um universo perfeitamente ordenado, onde a perda de equilíbrio significaria total destruição, a responsabilidade individual deve ser absoluta. As fraquezas e virtudes de um homem, purezas e impurezas, são dele mesmo e não do outro. A gente precisa trazer a responsabilidade, porque são as nossas atitudes diárias, os nossos pensamentos que formam hábitos que vão fazer com que aquilo ali se torne a longo prazo, porque uma vez que se tornou um hábito, aquilo dali vira a longo prazo, é que a gente percebe quando a gente quer mudar, ou então quando a gente muda o mindset, é que a gente percebe o quanto os nossos pensamentos nos trouxeram hábitos. E a gente precisa trazer essa autorresponsabilidade, porque tudo isso foi causado por nós mesmos, nós homens, e não pelo outro. E esses hábitos, esses pensamentos, eles só podem ser mudados por nós mesmos. A sua condição também a sua e não do outro. Você
tem que observar a sua condição e não a do outro. Assim como ele pensa, assim ele é. E se continua a pensar, assim ele vai permanecer. Então, a gente precisa estar sempre olhando para os nossos hábitos, para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes diárias, é que vão fazer com que a gente crie esses hábitos, ou então que a gente vá alterando essas circunstâncias para a gente conseguir alcançar um propósito. Então, o sucesso, de acordo com James Allen, é como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Não somente abrange todo o ser de um homem, mas é tão compreensível ao ponto de atingir cada condição e circunstância de sua vida. Um homem é literalmente aquilo que pensa, sendo seu caráter a soma completa de todos os seus pensamentos. E aí eu trago mais uma reflexão. O que vocês andam pensando de si mesmos? Como anda essa sua relação com os seus pensamentos? O que vocês estão fazendo no dia a dia de vocês que está trazendo um desconforto, ou então que não está fazendo vocês alcançarem o ponto que precisa, ou então aquilo que precisa ser feito? A gente precisa estar sempre resgatando essas questões, porque sim, a nossa vida é corrida, a nossa vida é atribulada, independente se a gente é novo, se a gente é mais idoso, se a gente está trabalhando fora, se a gente não está. O dia a dia, as nossas atividades, elas nos consomem. E a gente costuma não dar tempo. Às vezes a gente está com alguma coisa incomodando, às vezes a gente não está alcançando determinado objetivo e a gente não está conseguindo entender o porquê. E os nossos pensamentos, eles estão sempre envolvidos, sempre, sempre, sempre. Naquela doença que a gente não sabe por que tem, naquela circunstância que não aconteceu da forma que a gente queria. Agora, por que a gente cria essas expectativas? O que tá nesses pensamentos? O que é seu, o que é do outro? Então, essa abordagem pro início da nossa aula do sucesso, ela é muito pertinente e muito esclarecedora, porque a força para a gente alcançar o sucesso vem de dentro, ela nunca é de fora, tá? Então, dando continuidade aqui à nossa aula de Leis do Sucesso, existe um livro muito renomado do Napoleão Hill, que vai ser a base da nossa aula. Ele descreveu as 16 leis, tá, do sucesso, estudando por mais de 20 anos. Ele era um jornalista, tá? Um jovem jornalista. Ele se dedicou a mais de 20 anos a entrevistar grandes líderes mundiais, buscando identificar o que eles tinham de comum. E, a partir desse trabalho, ele escreveu algumas obras que tratam sobre a formação de líderes e que até hoje seus ensinamentos são os que mais inspiram outros autores no mundo. Então, como eu estava falando, a nossa aula ela vai ser baseada nesse livro, as 16 Leis do Sucesso, que foram descritas por ele, por esse trabalho de uma vida e que vai nos agregar muito para podermos estarmos desenvolvendo os nossos pensamentos e as nossas atribuições, atitudes do dia a dia que vão fazer com que nós obtenhamos esse sucesso, tá? Então, o Napoleão Hill, no seu livro, na sua primeira lei, chama-se Tenha um propósito definido. Então,
esse é o ponto de partida de toda conquista pessoal e coletiva. Ela vai consistir na doação de um propósito definido e de um plano claro e específico para sua realização, tá? Enquanto a gente não tiver um propósito definido para a sua vida, isso é um propósito. Quando a gente fala assim, um propósito, a gente sempre pensa em algo muito grande, tipo, pisar na lua, sabe? E isso faz com que a gente tenha medo de entrar em contato com os nossos propósitos, sabe? Isso que a gente faz, um exemplo no Lions, a meu ver, é um grande propósito de vida, tá? Que alguns sim se dedicam mais, alguns se dedicam menos, porque a gente não necessariamente precisa ter somente um propósito, a gente não precisa ter necessariamente sucesso em só uma coisa, a gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida, tá? Nós sermos pessoas de sucesso, nós termos sucesso nas nossas atividades, não necessariamente significa que a gente vai ser famoso, que a gente vai ser reconhecido mundialmente por isso, mas nós somos reconhecidos internamente e nós somos reconhecidos quando a gente alcança determinado sucesso e só que a gente precisa saber para onde a gente quer ir, tá? Então, a gente sempre tem que sair do ponto de partida de ter um projeto, um propósito definido, tá? Porque quando eu gosto muito de um exemplo, se você coloca um barco e você solta o leme dele, ele vai para onde a maré levar, tá? Então, a gente precisa pegar o leme das nossas vidas e das nossas atividades para a gente poder guiar para o caminho que vai ser o melhor e o mais efetivo, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando dos nossos hábitos, cuidando de nós para podermos alcançarmos aquele propósito. Então, enquanto a gente não tiver um propósito definido para as nossas vidas, a gente vai dissipar energia e dispensar pensamentos sobre diversos assuntos em variadas direções. Então, é aquele que faz tudo e no final acaba não fazendo nada. Você pode criar pontos, vou daqui até aqui, e você obteve sucesso naquela sua trajetória, alcançou aquilo e você parte para um próximo. Às vezes o nosso propósito ele é menor, às vezes o nosso propósito vai ser de uma vida. Então, a gente precisa, e como eu comecei a aula, isso é totalmente individual. O sucesso para mim pode não ser o mesmo sucesso para outro companheiro, tá? Para outra pessoa. Então, eu queria, já com essa primeira lei, eu vou ficar trazendo durante toda a aula durante cada exemplo, cada lei que a gente vai discutir, eu vou trazer um exercício para a gente poder trabalhar, tá? E são exercícios que são sugeridos pelo livro, tá? Então eu achei pertinente trazê-los porque dá propriedade ao que nós estamos discutindo aqui. Então eu gostaria que vocês experimentassem durante 30 dias organizar os seus esforços em torno de um ponto específico, o seu propósito definido, tá? Então, vou dar um exemplo prático de uma coisa. Vamos supor que o propósito do fulano seja se tornar um fisiculturista, tá? Um exemplo prático, visual. Então, esse experimento de 30 dias de uma boa alimentação, de exercícios regulares, de acompanhamento de um nutricionista, de criar esses hábitos e buscar todos aqueles esforços para alcançar,
observar o que vai acontecer nesses 30 dias, tá? Então, ninguém se torna um fisiculturista do dia para noite somente em 30 dias, mas eu garanto que o que vocês definirem como propósito de vocês, vocês focando a energia diária de vocês para aquele propósito, vocês vão ver como em 30 dias vocês já vão ter um ganho enorme, tá? Numa passagem do livro, pra gente finalizar essa primeira lei, sem um propósito definido, geralmente passamos o dia muito ocupado com coisas triviais e sem importância, esquecendo-nos daquilo que é essencial. Quando a gente tem um propósito, quando a gente acorda todos os dias sabendo como nós queremos finalizar aquele dia, a gente sabe o que tem que ser feito. Perdão, não tinha como segurar. E então é isso, tá? A gente precisa buscar e a gente precisa fazer todos os dias o que é essencial para alcançarmos aquela determinada atividade, daquele determinado propósito, tá? A segunda lei, tá? De acordo com Napoleão, forme uma mente mestra, tá? O que isso significa? Ela é o princípio através da qual uma pessoa pode utilizar harmoniosamente a inteligência, a educação, a experiência, o talento, influência, conhecimento especializado e o capital de outras pessoas para a realização de um propósito superior definido, tá? Ela vai criar as competências necessárias para alcançar o propósito e se vincular com outras pessoas que possuam essas competências. Tudo o que falta em você. Então, nós temos um propósito, tá? Você tem um propósito e às vezes outras pessoas têm um propósito. Então, eu li uma vez uma frase que Deus, ele não une amigos, ele une propósitos, tá? Então, a gente não pode ficar, a gente precisa ser uma mente mestra para nos unirmos a pessoas com propósitos parecidos com os nossos, tá? E os propósitos, eles são dos mais variados possíveis, tá? Você quer ser, você quer ser uma pessoa que se dedica ao seu trabalho, que se dedica ao servir, vamos falar aqui, você não tem como formar uma mente mestra, você não tem como ser uma mente mestra com um grupo de pessoas que não tem o mesmo propósito que você. Alguém que a pessoa, você não tem como se unir a esse tipo de pessoas. Então, para esse propósito do servir, por exemplo, a gente precisa se unir a outras pessoas que façam esse tipo de, que tenham esse tipo de propósito também. Então, vamos pensar aqui, a gente tem um propósito prático, uma feira de saúde, que é uma campanha muito comum lá nos clubes. Pelo menos do meu distrito. A gente consegue fazer uma feira de saúde sozinho? Todos os companheiros vão saber fazer as mesmas coisas, todos os voluntários vão saber fazer as mesmas coisas. Então a gente precisa buscar pessoas com competências, com propósitos parecidos ao nosso, mas cada um com as suas competências, porque praticamente ninguém vai ter todas aquelas competências. E nós não somos onipresentes, a gente tem uma fila de 300 pacientes para atender. O que adianta eu saber aferir uma pressão, eu saber fazer um teste de glicose, eu saber fazer uma acuidade visual, aplicação de flúor, mas tem 300 pessoas, como é que eu vou fazer as 4 atividades ao mesmo tempo? Isso não vai ser uma feira de saúde. Isso vai ser um atendimento único que eu vou conseguir atender num dia 1, 2, 3, 10 pacientes no máximo. Então, a gente precisa entender qual é o nosso processo, quais são as nossas limitações para alcançar,
e nos unirmos a pessoas que vão fazer com que aquilo se torne real, tá? Então vamos agora aqui para essa lei, eu queria propor para vocês outro exercício. Liste 5 pessoas com as quais você gostaria de formar uma mente mestra em torno do seu próprio propósito definido e elabore um plano especificando como elas podem te ajudar e quais benefícios elas terão, tá? No livro ele traz um exemplo, por exemplo, o homem sem perna e o cego. Um completa o outro. Um homem sem pernas e um cego sem uma visão, quando eles se unem, aquele homem sem pernas ele passa a ter pernas e aquele homem sem visão passa a ter olhos, porque é um trabalho mútuo para um determinado propósito. Então, voltando ao exemplo do fisiculturista, que eu já acabei de dar vários exemplos sobre nosso movimento, quando se a pessoa quer ter um propósito de ser um fisiculturista, ele vai ser o seu próprio nutricionista, ele vai ser o seu próprio personal trainer, ele vai ser o seu próprio administrador de carreiras, talvez, porque tem fisiculturistas que são que vivem disso, né, que vão para os concursos e tudo mais. A gente precisa saber qual é o propósito, a que ponto você quer chegar, porque não é orgânico, não é fácil você chegar a determinado ponto sem criar essa mente mestra, sem você se unir a pessoas que vão fazer você alcançar aquele determinado propósito, tá? A terceira lei, de acordo com o Hill, é confie em você. Para alcançar o sucesso, a pessoa precisa acreditar em si e naquele seu propósito. Você não pode ter dúvida daquilo, porque o que mais vai ter, vão ser pessoas para te desacreditar. E se você não confiar em si, isso vai ser muito fácil de acontecer, tá? Você deve ser muito claro, tá? No que você está buscando e não ter dúvidas de que você pode alcançá-lo, por mais difícil que seja esse caminho, tá? Você precisa ignorar a palavra impossível e não se importar com essas derrotas temporárias, pois porque você tem a consciência de que você está no caminho certo para o seu sucesso. E os tropeços fazem parte desse caminho. Vão ter diversos tropeços que vão ser causados por você mesmo, por talvez você ainda não estar preparado o suficiente para determinado passo, porque errar é humano, e vão ter diversos tropeços que vão ser completamente incontroláveis e que você não tinha como prever ou então que você não tinha como evitá-los, tá? Mas você estando muito claro do seu propósito, esses interferentes externos vão cada vez menos impactar na sua caminhada. Como exercício para essa terceira lei do confie em você, eu queria que vocês realizassem por 60 dias a autossugestão. Ou seja, você falar para você mesmo diariamente qual é o seu propósito e por que você acredita nele, por que você confia em você, que você é capaz de alcançar aquele propósito, que aquilo dali é o seu propósito, tá? Então, você
ficar durante 60 dias fazendo essa autossugestão. A quarta lei: desenvolva o hábito da economia. Todas as pessoas que alcançaram grande sucesso na vida, antes de trilhar a estrada do triunfo, elas tiveram que corrigir certos pontos fracos na sua personalidade. E uma das maiores fraquezas que interpõe entre as pessoas e o sucesso é a tendência a gastar mais do que ganham. Isso ele fala com muita propriedade, avaliando pessoas grandes líderes durante 20 anos. E esses eram hábitos que os grandes líderes não tinham. Ou se tinham, ajustaram para poder chegar naquele sucesso, naquele determinado sucesso que cada um teria no seu propósito. Então, mas isso a gente falando tirando até a parte da literatura, a gente realmente vê isso com muita frequência. O ser humano tende a gastar substancialmente além do que ganha. Então, qualquer pessoa, ela sabe economizar dinheiro. E essa é uma das coisas essenciais para o sucesso. Mas a grande pergunta que exige uma resposta é: por que nós não fazemos? Porque a gente sabe que é importante. A gente sempre coloca ali na balança: eu tô gastando mais do que eu ganho. A gente vê que essa conta não fecha. Mas agora, por que a gente não desenvolve o hábito da economia? Existem diversos questionamentos a respeito disso, tá? Por quê? A gente quer muitas das vezes demonstrar coisas para a sociedade que a gente não pode. Às vezes a gente já experimentou um período de maior poder financeiro e aí se aquele poder diminui, a gente não se dá conta de que a gente não pode mais continuar gastando porque traz uma dor muito grande pra gente. A gente ter menos coisas. Nós, seres humanos, ainda somos muito apegados aos bens materiais. Então, a gente não poder ter alguma coisa causa uma dor muito grande. Então, por isso que frequentemente estamos sempre endividados, a gente sempre gasta mais do que precisa. Então, isso é uma reflexão muito necessária para a gente poder alcançar o sucesso, tá? Então, a gente precisa trabalhar esse hábito, tá? E todo hábito, ele é desenvolvido, como a gente começou lá nos primeiros minutos da aula, com os nossos pensamentos. A gente precisa mudar os nossos pensamentos para a gente criar um hábito. Então, quantas vezes, repetidamente, a gente fizer determinada atitude, a gente ter determinada atitude, a gente vai acabar criando um hábito. Então, uma vez isso fixado na nossa mente, esse hábito ele vai impedir que o indivíduo tome determinada ação que não está mais condizendo com aquele hábito. Então, a gente tem uma vida com um hábito errado de gastar mais do que a gente ganha e a gente precisa mudar a cabeça, mudar o pensamento e criar novos hábitos a respeito disso. Então, um exercício que no livro é sugerido e a gente vai desenvolver, vocês vão desenvolver para a gente trabalhar essa quarta lei é: estabeleça uma quantia de quanto você vai economizar de tudo que você recebe, tá? Financeiramente. Por exemplo, 10% de todas as minhas entradas eu vou guardar a partir de agora. E você vai observar o que as suas conquistas conforme as suas conquistas aumentarem,
as suas economias também aumentarão. Então, vocês precisam, a sugestão é que façam esse teste, avaliem as entradas de vocês e vejam o quanto vocês podem. Sim, no mundo que a gente vive, desde que eu tô nele, pelo menos, a gente sempre precisa fazer trocas, a gente sempre precisa escolher com que gastar. A gente não pode fazer uma viagem para Nova York e manter um apartamento ao mesmo tempo. A gente não consegue ter o carro do ano, a gente não consegue trocar o iPhone todos os anos e manter as contas pagas. A gente não consegue manter vários gastos ao mesmo tempo, tá? E isso eu não tô falando de padrão de vida, eu não tô falando dos ganhos individuais, porque cada um tem a sua realidade. Eu tô falando de uma forma geral, ganhar mais do que você pode. Tem gente nesse mundo que ganha muito, mas mesmo assim precisa ter esse tipo de critério. Mais ou menos, não é isso que a gente está trazendo em pauta aqui. São os hábitos que a gente precisa, porque quando você pega as histórias individuais desses líderes, como nós temos vários, tá? Em suma, em sua grande maioria, eles começaram do nada, tá? São pouquíssimos casos dessas pessoas que alcançaram o sucesso e ainda ficaram famosos com isso, ou então coisa, porque a gente tende muito a observar o sucesso aqui. E a gente nunca observa tudo que foi feito aqui. É aquele famoso, a grama do vizinho parece ser mais verde do que a minha. E a gente nunca está disposto a fazer tudo que aquela pessoa faz. A gente sempre acha que aquilo dali foi dado de mão beijada para aquela pessoa, tá? Porque a gente só vê isso aqui. O mundo que a gente vive hoje, muito voltado para as redes sociais, Instagram e tudo mais, isso acontece, tá? Desde os primórdios. Mas com essa questão das redes sociais e tudo mais, que as pessoas só postam, só vendem beleza, autoconhecimento, só vendem o lado positivo da vida, as pessoas ficam muito mais tendenciosas a olhar só essa parte, mas não sabe todo o processo que é feito dali. Então foca na sua trajetória e não no que você está olhando. Aquilo dali deve se tornar uma motivação e não você já desejar aquilo dali pronto, mas sim você tá fazendo absolutamente nada para alcançar aquilo, tá? Isso é um ponto muito importante. Eu vou encerrar essa aula aqui, tá? Eu falei para vocês já de 4 leis do sucesso, tá? De acordo com Napoleão Hill. E as demais eu vou fazer, a gente vai dar continuidade na próxima aula, tá bom? Até a próxima, até já já.